Pare de ler a Bíblia. Calma, calma. Estude a Bíblia. Pare de ler a Bíblia da mesma forma, procurando em fontes desconhecidas e que te deixam sempre no mesmo nível. Vem aprender direto da fonte com o hebraico bíblico. Eu sou Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em teologia, certificada em hebraico, cultura e contexto judaico do Antigo Testamento e quero te ensinar a ler, escrever, transliterar, traduzir, pesquisar e entender a Bíblia no seu original, com um método prático, fácil que eu mesmo criei para você. Chega de cursos técnicos que não te levam a lugar algum. No meu método, você vai aprender tudo que é necessário para estudar a Bíblia sozinho e em apenas 10 módulos. Vamos juntos aprender? Vem fazer parte do Mais Hebraico 2.0. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, quase 3 horas da tarde, e a gente está ao vivo aqui para falar de um tema bem interessante hoje, no nosso hebraico puro e simples. Vamos pegar uma palavrinha hebraica lá do Antigo Testamento, está em Isaías 41:15, conectar essa palavra com Gideão, lá em Juízes capítulo 6. Irmã Luciana, é possível fazer isso, estudando a Bíblia e conectando palavras? Vai ser possível sim, tá? A gente vai fazer isso da maneira mais pura e simples possível. Para você que chegou agora nesse canal pelo título, tá? Você está no canal Teologia Mais Hebraico. O nosso Instagram oficial é esse aqui, ó, o Instagram Luciana _mais hebraico. E por lá a gente tem o hebraico 365, todos os dias uma palavrinha hebraica. E com texto embaixo, se você nunca leu, tem um texto logo abaixo do vídeo explicando o vídeo. Boa tarde para vocês que estão nos ouvindo, fala aí de onde vocês estão nos assistindo. E por esse Instagram aqui, Luciana Mais Hebraico, você encontra os links dos nossos cursos, tá? Tem o curso Mais Hebraico, que você acabou de ver. Nós temos também a plataforma da Examine, temos os nossos livros, eu não sei se está o link dos livros lá, mas se você precisar, só me chamar. Tem esses dois livros aqui, são de minha autoria. Você tem alguns comigo, tá? Se você quiser comprar autografado, eu creio que deve ter uns 4 ou 5 de cada. Pode comprar direto comigo também, eu faço a sua dedicatória, envio para você. Lá no link também, no Luciana Mais Hebraico, você encontra o link da nossa loja de camisetas. Olha aqui, Santo ao Senhor, essa é uma delas. Vários... A gente tem vários, deixa eu colocar aqui para vocês, a gente tem várias novidades na loja, tá? Tem camiseta infantil, tem essas aqui com palavras hebraicas, temos também as nossas canecas do Salmo 91, tem essas canecas mais modernas aqui, e por aí vai, tá? Ó, Bereshit no princípio, tem camisetas mais simples, e por aí vai. A gente está com camisetas também dry fit, que é essa aqui. Quando diz assim dry fit, gente, é porque é de academia, tá? De academia. Então, você faz a sua malhação lá e já prega o evangelho também, tá? E a gente vai falar sobre... Deixa eu só colocar para a gente aqui. A gente vai falar sobre essa ferramenta aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre essa ferramenta. Daqui a pouquinho a gente fala. A Gideão, a gente vai falar sobre isso também. Então, tá aqui o link, né, das nossas camisetas, material muito bom. Você encontra ali no Luciana Mais Hebraico. A gente está com a proposta também de estudar o dicionário Strong, né? Strong na prática. Se você quer estudar o Strong na prática, a gente vai fazer 4 aulas ao vivo, tá? A gente vai separar um tempo, vai fazer ao vivo, 2 horas, 1h30 cada aula, tudo junto, a gente ali no Google Meet, um falando e ouvindo o outro, a gente vai se explorando ali
explorando o tema. Vai ser assim que eu completar turma. Já tem alguns alunos em espera. Me chama aqui no Instagram, Luciana_mais hebraico, e fala, eu quero participar do grupo aí do Strong na prática. E eu vou mandar o link para você, 4 semanas e uma semana bônus, tá? Uma semaninha vem de bônus aí para nós, tá bom? Então vão ser praticamente 5 semanas Strong na prática. Que dicionário Strong é esse? O que você tanto fala de Strong aí? Como você encontra essas palavras? Gente, não é difícil, mas exige técnica, né? Como tudo na vida, exige aprendizado, depois prática, e a técnica ela vai surgindo, tá bom? Dúvidas e tudo mais, pode me perguntar aqui, que a gente está ao vivo aqui, 3 horas em ponto, tá? Então, essa é uma oportunidade. O tema de hoje é Gideão. Me chamo Luciana Gomes da Silva. Luciana Gomes da Silva. Sou psicanalista também, tá? Se você quiser nos contratar, Espaço Cuidar Psicanálise, você nos chama aí no Espaço Cuidar e a gente faz a sua terapia. Curiosamente, hoje, né, pelos caminhos de Deus aí, não sei, eu estava na cidade e eu precisei passar no CRAS para pegar o meu número do NIS atualizado, para fazer um outro registro lá no banco, um monte de coisa, e precisava desse número de cadastro único atualizado. Chegando lá, gente, tinha uma moça com crise, né? Ela estava com crise, literalmente com crise, com muita olheira, com 19 anos, a moça com crise muito forte de ansiedade, falou para mim, eu sou borderline, eu não estou conseguindo esperar que eles me chamem. E eu estava na frente dela e já estavam atendendo lá. E já tinham pegado o meu documento para ver se o NIS tinha sido atualizado. E as meninas demoraram um pouco lá. E eu fiquei com ela uns 30 minutinhos conversando. E até que ela se acalmasse, né? Então a gente vê até nisso a mão e o agir de Deus, né? Deus nos coloca em certos lugares para servi-lo, né? E ela agradeceu, né? Ao final, agradeceu por eu estar ali acalmando ela e ter conseguido acalmá-la. Eu falei que eu era psicanalista, que se eu podia conversar com ela enquanto ela esperava. Fique atento, né? À voz de Deus, até nessa área, né, da psicanálise, Deus também já coloca a gente em lugares estratégicos aí para ajudar a outros. Ela até brincou, olha, ganhei uma psicanalista de graça e uma psicanalista boa. Que bom, né? Gente, pega sua Bíblia aí, vamos lá. Vamos ler hoje Juízes 6, bem no início da Bíblia, Josué, Juízes, capítulo 6, versículo 11, na última parte do versículo, ele fala, Gideão estava malhando o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. A gente vai falar dessa palavra malhar, o trigo, o que isso significa. E eu sei que muitas pessoas, né? Muitas pessoas, elas... Coloca aí para mim, gente, onde vocês estão nos ouvindo aí. Vai ser bom eu colocar os comentários aqui e dar um alô para vocês. Muitas pessoas pregam, olha, não pode malhar o trigo no lagar, Gideão está errado, não pode fazer isso. Às vezes a gente repete isso, né? E aí, onde está a base bíblica para isso? Por que não pode, né? E por que não pode? O que é o jeito certo? A gente leu aqui o jeito errado. O que é o jeito certo? A gente vai chegar no jeito certo também hoje. Então, pregue, ensine, mas, como eu falo sempre nos vídeos, somente aquele que se assenta para aprender é capaz de se levantar para ensinar. Então, tire esse tempo de estudo. Tem dúvida? Pode me chamar aqui, que aquilo que eu ensinei para vocês, eu repito e eu trago certinho para vocês, tá? Quem é
Gideão, né? O que a gente vai falar hoje? Gideão. Gideão, ele é um dos nossos antagonistas aqui da história, que sempre que eu digo para vocês, o nosso protagonista é sempre Deus. E ele vivia na Transjordânia. O que é isso? Quando o texto fala, ele vivia na Transjordânia. O que o texto está falando para a gente, tá? Quando, lá em Números, capítulo 32, anota aí, Números, capítulo 32, lá na Bíblia, fala da divisão das tribos. E duas tribos de Israel, são 12 tribos, né? 2,5 tribos, né? Uma tribo se dividiu entre a Israel e a Transjordânia. 2,5 tribos viveram do outro lado do Jordão, né? Israel é cortado pelo Jordão, e do outro lado do Jordão viveu 2,5 tribos, que é a Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Não sabia disso? Fique sabendo e anote aí. Então, Gideão foi o quinto juiz dos 12 juízes que tiveram em Israel. Tá? Então, Israel vivia num período bem complicado. E o que significa o nome de Gideão? Se você quer anotar aí, vai fazer bastante sentido com a nossa história. Está no hebraico 1439 do Strong. E Gideão significa derrubador, despedaçador, quebrar em pedaços. Isso significa o nome de Gideão. Ele era um herói, ele foi um herói militar, tá? Foi um herói militar. Deixa eu ver aqui. O cenário político de Israel era bem conturbado. Juízes 21, 25 diz que eles sempre faziam, cada um fazia o que lhe aprazia, cada um fazia o que queria, mesmo que, né, Deus sendo o Deus deles. Veja bem, eles viviam uma teocracia. Eu vou trazer alguns termos hebraicos, termos teológicos aqui para vocês, porque está na hora da gente aprofundar um pouquinho, né? Teocracia, Deus, e cracia, democracia. É uma Deus, não reinado, né? É Deus regendo ali. Fala, teocracia, literalmente, Deus regia. Né? Deus enviava anjos, Deus falava. É Deus quem regia a nação, e a nação não estava nem aí com esse reinado de Deus, tá? Quando as coisas ficavam ruins, quando as fronteiras eram tomadas, tá? Deus levantava alguém para fazer, né? Para proteger, para libertar, para organizar, para combater. Deus usou mulheres, né? Deus usou eu faço joinha, sai o joinha. Deus usou Débora, né? Nesse período. Um dos juízes também que a gente muito aqui conhece é Sansão, né? Deus também usou ele para combater inimigos ali. Então, Deus sempre levantava alguém para agir nos momentos necessários. Deus nunca esteve dormindo enquanto a nação passou por seus juízes, tá? Deus reinava e ele estava controlando de perto esse seu reino, tá? Ele estava sempre ali controlando. Então, período que Israel vivia, nações vizinhas eram inimigas, assim como vemos hoje também, que invadem, saqueiam Israel. O que eles tinham antigamente? Tinham os midianitas e amalequitas e tantas outras tribos, tantas nações, né, que estavam ali. E exatamente no midianitas e amalequitas, eles estavam aproveitando essa brecha, né, a fraqueza do povo de Israel estava saqueando, roubando, maltratando, roubando o fruto de Israel. Por que eles estavam sendo roubados? Primeira coisa que a gente pode pensar. Israel, no período dos juízes, estava sendo roubado porque estavam desunidos e desorganizados, claramente. Desunidos e desorganizados. Tá? Juízes 21, 25, você vai ler, cada um fazia o que melhor lhe agradasse aos olhos. Estavam nem aí com a lei de Deus, com aquilo que Moisés havia deixado para eles, e eles facilmente estavam caindo na idolatria.
E Israel, então, passava fome, porque eram saqueados e não tinham alimento, mantimento para reserva, tá? Cada um cuidando do seu próprio nariz, vamos dizer assim. A divisão, então, só enfraquecia, tá? E hoje também a divisão só enfraquece. Quantas perguntas, às vezes, as pessoas me fazem aqui, irmã, você é arminiano, você é calvinista, você é judia, você é o quê? Gente, eu sou mineira, sou casada, já tem mais de 20 anos, sou mãe, sou cristã, né? Sou teóloga, sou psicanalista, sou tantas outras coisas. Não esquece dessas coisas. Parem de debater, porque a divisão só enfraquece. Somos cristãos, Cristo é o nosso Senhor e precisamos lutar como um povo unido, né? Tribos unidas numa só nação, tá? E aí vai, né? E a Bíblia diz, né? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos do conhecimento de Deus. Meditar na palavra de Deus, para isso nós somos chamados, nós precisamos entender o que Deus fala para nós, para podermos então combatermos, né? Vou colocar os comentários aqui para a gente, ó, Paz, Helenil, combatermos aí, né, tantas heresias, tantas coisas que aparecem atacando o povo de Deus. Lá no Salmo fala, eu medito na lei do Senhor, Salmo 1:1. Sabe o que é meditar? Né? Vocês querem anotar aí? Vão anotar aí. Sabe o que é? E na sua lei medito de dia e de noite. Né? Nós precisamos obter conhecimento, precisamos estudar. Na sua lei medito, tá? Na sua lei medito. Porque sem o direcionamento de Deus, nós vamos cair no laço da idolatria, nas heresias, que são infinitas, nesse movimento cristão de prosperidade, né? Campanhas de prosperidade, o lenço ungido, nós vamos cair nisso tudo. Então, meditar na lei do Senhor, Salmo 1:1, tá? Sabe o que é esse verbo aí no hebraico? Uma visão do que seria esse verbo é rosnar, como o leão sobre a sua presa, tá? Sobre a sua presa. É falar, é fazer som, é soletrar. Isso é meditar. Às vezes a gente pensa, meditar na lei, cair no pecado, isso mesmo, ele. Quando a gente fala, às vezes, meditar na lei do Senhor, a gente pensa, eu vou ficar quietinho aqui, eu vou meditar. Não, é falar, tá? Falar, rosnar como um leão sobre a sua presa. É estar atento, né? Josué 1:8 fala, não pare de falar desse livro, não tira esse livro da sua boca, é falar, tá? É falar. Falar, nós precisamos entender. Então, vamos lá para o nosso texto, Juízes 6:11, que a gente leu aqui, ó, e ele estava malhando trigo no lagar, Juízes 6:11. Vamos lá para o nosso texto agora. A gente já fez uma breve introdução aqui do que a gente tinha para mostrar. Gideão, então, no lagar. Onde que é isso? O que é lagar? Lagar, vocês estão anotando, eu vou falar devagarzinho. É lugar onde a uva é pisada. A uva é pisada com os pés para que solte o seu líquido e faça-se um vinho, um vinagre depois, tá? Como se fosse um lugar fechado, ali um buraco no chão. A uva ali é jogada e amassada com os pés, para dali sair o suco, esse suco é fermentado e obtém-se então o vinho, tá? Dessa mistura. Helenilson, para África, Namíbia, Deus abençoe vocês, tá? Então, Gideão, tá? Resumindo aí o processo, Gideão estava malhando trigo. O que é esse texto malhar? Essa palavra hebraica vai falar para nós, tá? Gideão estava no lugar, né, no lagar, para enganar o inimigo, né? Não era ali o trigo, não era a uva, né? Era o trigo. E ele não queria que o inimigo roubasse esse trigo, tá?
Ah, ele tinha boas intenções. Cuidado com boas intenções, cuidado com novos métodos, né? Deus tem os métodos certos. Na verdade, Deus nem precisa de novos métodos. A gente já falou, Deus precisa de homens santos cheios do Espírito Santo. Vou malhar o trigo. O que é malhar o trigo? Malhar é bater no hebraico 22:51, se você quiser anotar e procurar depois. Malhar o trigo, malhar no hebraico 22:51 do Strong, é debulhar batendo. Debulhar batendo, espancar. Se a gente pudesse traduzir, transliterar, né, traduzir de uma maneira, traduzir mesmo, de uma maneira livre, fluida, seria espancar o trigo, tirar o trigo da casca com força, tá? E não usando o vento, como é o jeito certo, que a gente vai mostrar o jeito certo aqui, tá? Como que é? Ele estava batendo no trigo para que saísse a sua casca, tá? O que é o jeito certo? Segura essa aí, tá? Vamos lá. Quem separa, quem faz separação da casca com o trigo é o vento. Opa, o vento, né? A gente já tem uma analogia para o Espírito Santo, mas vamos ficar só aqui na nossa explicação, vocês já façam aí o seu pensamento aí. O vento faz a separação. Por quê? Onde que se faz? Tem 2 textos que eu vou ler aqui. Anota no cantinho aí. 2 textinhos que a gente vai ler para entender, né? E quem mora no sítio também vai entender. Gideão estava fazendo o quê? Ele estava batendo com um bastão. Sabe quando quem mora no sítio sabe? Você colhe ali o feijão, você vai bater o feijão ali, né? E depois separar, tá? É isso que ele estava fazendo. O que deveria ser feito? Primeiro texto. Usa-se uma ferramenta chamada debulhador. Lá em Deuteronômio 25:4 vai falar do processo. Deuteronômio 25:4, Êxodo, Números, Deuteronômio 25:4 vai falar, ó, não amordeces a boca ao boi que debulha. Tá falando aqui do boi que debulha. Então a gente já aprendeu uma coisa. O boi é usado nesse processo. Tem uma imagem que eu quero mostrar para vocês, tá? É essa imagem aqui, ó. O boi. Não sei se dá para ver direitinho, mas o boi aqui puxando e a pessoa em cima de um debulhador, tá? Um debulhador, e eu vou explicar para a gente aí o que é. Esse debulhador, ele separa os grãos da palha com o peso, né? Com o atrito, com o corte, né? Colocado ali, você vê que está na montanha para bater o vento e ele vai passando, né? Uma plataforma de madeira com pedras afiadas ou lâminas de ferro por baixo e puxada por boi, como a gente viu em Deuteronômio. Vou mostrar direitinho como era essa lâmina. É essa lâmina aqui, tá? Tá parecendo um cavalo, mas é boi. Aí, ó, veja bem. É essa ferramenta aqui que é passada, tá? É essa ferramenta. Deixa eu mostrar essa outra imagem aqui. Da ferramenta e do local exato, sem ser uma imagem que eu peguei aqui na internet. Ó, essa imagem é a imagem real. A pessoa sobe aqui, os bois puxam. Eles falam, não amordece a boca daquele do boi que trabalha. Que aí ele vai parando, ele vai comendo também ali enquanto trabalha, tá? Essa é a ferramenta. Trenó de debulhar, triturar. E o texto de Isaías 41:15 vai dizer que é feito nos montes. Então, Gideão estava errado. Não tinha como usar um boi dentro de um lagar, dentro de um buraco. E ele também não estava no lugar certo. Salmos, Provérbios, Isaías 41:15. 41:15 diz: Eis que te preparei um trilho cortante
e novo. Esse trilho aqui, esse debulhador, tá? Que a gente viu. De muitos dentes, de montes os montes trilharás e esmigalharás, e os altos os tornarás como palha. Então, o vento era necessário, era feito em um lugar alto, para que o vento ajudasse. A pessoa pisava por cima e era assim feito. Não está parecendo cavalo, mas é boi. Já vou colocar aqui de novo para vocês essa primeira imagem. Então, é feito assim, não num lagar, tá? Aqui que era feito sobre esse trenó, tá? E Gideão estava usando o quê? Estava usando, não tábuas, não estava usando o boi, mas estava usando uma vara para bater, assim como o seu nome, né, diz, espancar. O seu nome, como a gente disse aqui, o nome no hebraico 14:39 é despedaçador, despedaçar, quebrar em pedaços. Opa! E ele faz isso com a ferramenta espancando, sendo que Deus tem um jeito melhor de fazer, que não maltrata, não machuca, e que o vento, então, faz aí o seu trabalho. E é uma aplicação pessoal, né, para nós hoje. Gideão, né, está fazendo errado. Gideão, né, a intenção dele é proteger, mas ele acaba maltratando, quebrando o trigo, perdendo parte da colheita. Lagar não é lugar de trigo. Né? Jesus já é o nosso vinho, não precisamos passar no lagar. Lagar é lugar de prensa. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou lá no monte pagar o preço. Irmãos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Tá? Não tem pagamento de preço, a gente ora, a gente estuda, porque nós temos intimidade com o nosso noivo. É por amor que o servimos, não para pagar preço. Jesus já pagou todo e qualquer preço por nós. Nós precisamos recebê-lo, nós precisamos aceitar, nós precisamos agir como sua noiva. É isso que nós precisamos, tá? Jesus é o nosso vinho, ele já passou pelo lagar, ele já passou pela cruz. Nós não precisamos viver oprimidos e viver só de aparência, de religiosidade, né? Eu preciso fazer isso, senão Deus vai castigar. Não tem isso. Viva a liberdade que Cristo te libertou. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua luz. Ele nos deu virtudes e dons em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Leia Efésios, tá? Gideão, Deus te chamou para proteger o povo do inimigo, combater o inimigo, proteger, é a função de pastor, tá? Cuidar, proteger dos predadores. Gideão, você não é dono de Israel, né? Você não é dono da igreja, você é mordomo da igreja, né? Não maltrate o trigo. Eu estou fazendo uma analogia aqui do trigo e igreja, tá? Não maltrate o trigo, que é um conceito bem importante também em Êxodo, capítulo 22. Não maltrate. Por quê? Porque você vai dar conta para Deus. Vamos ler Êxodo 22. Esse texto também é bem interessante. E a gente vai fazer um resuminho daqui a pouco que a gente leu aqui. Êxodo 22, 6 diz assim. Se um fogo alastrar e pegar nos espinhos, peraí. Isso. Se o fogo alastrar e pegar nos espinhos, destruir os montes de molhos de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que ateou o fogo certamente pagará por isso. Vamos lá. Eu estou com a minha lavoura. Tem ali um monte de espinhos ali, um espinheiro. Eu quero sumir com esse espinheiro da minha lavoura. Eu vou lá e taco fogo. Êxodo 22, 6 diz, se você colocar fogo no espinheiro, esse fogo se alastrar na seara, você vai indenizar. Cuidado, nós somos chamados para cuidar. Quem separa joio de trigo é o vento.
Quem separa o que tem fruto e o que não tem é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. Como diz ali nas parábolas, os anjos vão separar, tá? Então, se você quiser, né, separar, né, você vai ser culpado. Nós precisamos, né, cuidar, sabendo que Deus é o pastor da igreja, o pastor soberano. Às vezes nós queremos proteger a lavoura do espinheiro, né, e acabamos por oprimir a lavoura. Acabamos por oprimir. Não é função nossa separar joio do trigo. E é o que a Bíblia diz: pregue a tempo, pregue a fora de tempo, né? Deus vai trazer o direcionamento. Esteja preparado, né? Esteja preparado. Então a gente falou um pouquinho hoje do esforço, né? do homem, o esforço inútil do homem de querer resolver conflitos que não lhes cabe, né? Tem a ferramenta certa, tem o jeito certo. Você acabou de pegar alguns textos aqui, quando você for pregar sobre Gideão no lagar, você já sabe explicar que ali não era o lugar, e você sabe explicar, né, com texto onde era o lugar, aprendeu muita coisa. Tá? Então, quando for resolver algum conflito, vou falar agora para pastores, eu sei que tem pastores que me ouvem, quando você for, eu sou bacharel em teologia pastoral, né? Eu vou também falar tipo um aconselhamento aqui, né? Se você for resolver algum conflito, nós não temos, como seres humanos, como pessoas, nós não temos a visão panorâmica dos eventos, nós não vemos tudo, né? Nós não vemos tudo. Às vezes, damos uns direcionamentos que vão prejudicar lá na frente. Então, busca a Deus, busca o direcionamento, medita, né? Medita de dia e de noite na palavra. Jesus é o plano A, né? Jesus é o plano A, sempre foi, não tem plano B com Deus. Então, busque a Deus, busque direcionamento. Ah, Deus me mandou fazer isso, mas busque a Deus, qual é o resultado disso, né? Ah, eu tô com medo disso, eu vou fazer assim, eu vou usar o meu método. Use o método de Deus. O método de Deus sempre é o melhor. Resumão aí da nossa live. Deixa eu ver quantas horas que a gente já está aqui, quase meia hora. Lagar não é lugar do trigo. Primeira coisa, não maltrate o trigo. Não maltrate a igreja de Cristo. Não maltrate. Lagar não é lugar de trigo. Trigo deve ser separado no eirado, no local alto, aberto, com vento, com as ferramentas certas. A paz do Senhor para vocês, irmão Jairo. A paz do Senhor. O trigo deve ser separado no lugar certo, no momento certo, e vai ser, tá? Gideão, ele não só improvisa, ele age sobre medo, sobre pressão. Meu Deus, será que eu vou ficar para trás? Eu vou ficar sem alimento? E eu vou fazer alguma coisa com as minhas próprias mãos aqui, tá? O lagar é lugar de pressão, e não de separação. Entenda isso, tá? O vento, se não há vento, não há Espírito Santo, logo não há como separar os trigo da palha. Tá? Gideão está escondido quando o trigo precisa de exposição ao vento, tá? Isso, na sua lei, medita dia e noite. Meditar, no sentido de ruminar, de rugir como um leão sobre a sua presa. Tem essa imagem, é jogar para fora, tá? Então, quando se perde a identidade de líder, de pastor, de cristão, de fiel a Deus, nós começamos a fazer a coisa certa, mas no lugar errado. Não adianta fazer a coisa certa e fazer no lugar errado, né? Você pode maltratar pessoas. Por exemplo, tem cristão que... Eu já dei esse exemplo aqui, vou dar um exemplo meu, pessoal, aqui, que a gente já vai encerrar. Eu estava na casa, né, de uma pessoa, eu e minha mãe,
E a minha mãe foi crente muitos anos, desviada, e chegou esse pastor e falou: você vai para o inferno. Falou com todas as palavras: você vai para o inferno se você não se consertar e tal, 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 tal. Nós estávamos almoçando. A minha mãe começou a chorar. Fez o certo? Fez. Precisava pregar para ela? Precisava. Mas aquele não era o momento, perto da família, perto dos familiares, falar de um inferno para uma senhora de 72 anos. Você vai para o inferno. Cuidado, né? Nós não somos porteiros do céu. Às vezes nós estamos querendo separar o trigo, querendo tirar a pessoa do pecado, mas estamos malhando, ó. Estamos batendo, estamos maltratando. Em vez de cuidar, nós estamos derrubando, nós estamos colocando para baixo. Tem uma ferramenta certa. Isaías 41:15 fala que ele nos fará, Deus nos fará ferramentas apropriadas, ferramentas novas. Isso que o texto diz. Deus te fará um trilho novo, afiado, pontiagudo. Para quê? Para fazer o serviço certo, da maneira certa. Deus vai nos preparar da maneira certa, fazer do jeito certo. Eu te farei, assim falou Isaías. Não é como Gideão escondido lá, vou te fazer aqui, ó, a ferramenta certa. Vou mostrar de novo, que é bem interessante essa ferramenta. Se vocês não viram, ó, ferramenta certa. Eu te farei, é uma ferramenta afiada, pontiaguda, certa para agir. Eu te farei fazer da maneira certa, né? Se preparar. E aí eu falo para vocês, né? A gente oferece aqui os cursos, a gente oferece lives, aula gratuita. Eu estou aqui, gente, tem meia hora fazendo aula gratuita para você, cheio de caderno, de anotações aqui. Livros que a gente lança, ó. Livros que a gente lança. Tantos livros que a gente lê, pesquisa, ora, busca, lê a Bíblia. Para que vocês também se preparem, sejam uma ferramenta afiada. Que não sejamos dócimos, que não sejamos que sejamos dócimos, que sejamos aprovados, que não sejamos falsos, né? Porque dócimos tem a ver com autenticidade, né? Ferramenta autêntica. Precisamos entender, ler, meditar, ruminar, falar. É a palavra. Então esse é o nosso resumão de hoje. A gente falou de Gideão, a maneira errada, e falou o jeito certo que Deus quer que façamos, que está lá em Isaías 41:15. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço no coração daqueles que ficaram comigo aqui, os pastores, pessoas da África. Aí as nossas mensagens têm chegado em várias pessoas. Glória a Deus por isso. Estamos tentando aqui fazer o melhor possível, né, com as ferramentas aqui que a gente tem para trazer para vocês. Mais uma vez, vocês querem participar do Strong na prática? São 4 semanas, vai ser ao vivo, vai ser no Google Meet. A gente está montando turma. Onde que eu encontro essa turma, irmã Luciana? Aqui, ó. Luciana, _ mais hebraico, me chama lá que eu vou direcionar você para essa turma que já está lá, que a gente tem mais de 200 pessoas lá no nosso grupo VIP, e por lá eu vou falar, daqui 2 semanas vai começar, o link é esse, quem quer participar, vem com a gente. Tudo tem um custo, ó, aprender tem um custo, tá? Comprar livros, ó, na estante ali tem custo. Só de livros que estão, coisas que estão na minha mesa para preparar a aula para vocês, ó. Só os que estão aqui, tá? Para preparar, tem mais 3 cadernos ali enormes, bíblias que a gente compra. Então, tudo tem um custo. Tá? Aprenda isso, né? Invista em você, né? Invista no aprendizado, cursos que eu estudei, livros que a gente compra, tudo isso tem um custo. Eu estou trazendo para vocês já, ó, mastigadinho. Vão ser 4 semanas Strong na prática, ao vivo. A gente já fez
essa aula ao vivo com o tabernáculo. Mais para frente a gente monta uma turma também para a gente falar do tabernáculo, mas por enquanto eu vejo a necessidade das pessoas aprenderem a fazer as suas pesquisas no Strong. 2 palavrinhas que eu peguei aqui no Strong, a gente já fez esse paralelo, né? A gente já conseguiu ver coisas que o texto tem para trazer para nós, tá bom? A gente vai passar por esse curso em breve. Já tem alguns alunos, eu estou esperando a juntar uma turma boa lá com a gente para a gente fazer o curso. 3h35, quase, 3h34, e a gente vai terminar aqui. Vai ficar gravado. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe o chamado de vocês, o dom, que Deus mantenha, né, vocês firmes, que não venham se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Assista essa aula novamente, qualquer dúvida pode chamar no direct ou aqui comigo nos comentários aqui abaixo. Deus abençoe, um beijo no coração de vocês. A plataforma da Examine não é para você. Não é para você que não gosta de estudar, que lê de forma rasa, que não gosta de aprofundar na Bíblia e acha que isso já é o suficiente para ter entendimento e ensinar outras pessoas. Agora, se você gosta de estudar, de se aprofundar, é uma pessoa curiosa e questionadora, gosta de tudo nos mínimos detalhes, a Examine é para você. Dentro da Examine, nós vamos escavar todos os conhecimentos que sozinho não é possível. Apenas quem se senta para aprender é capaz de se levantar para ensinar. Eu já estou aprendendo. E você?